ler apenas esse versículo. Claro que esse versículo ele está dentro de um contexto muito poderoso, e ali muitos ensinamentos. É o último livro da Bíblia, é o livro profético do Novo Testamento. Só que esse versículo ele me chamou bastante atenção, porque ele diz assim, ó: eu sou o alfa. Lê comigo, vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler de novo agora com mais entusiasmo, com mais força, com mais vigor. Bom, você de repente trabalhou o dia todo, o dia foi cansativo. Eu também estou muito cansado hoje, desde ontem trabalhando bastante. Mas vamos ler com mais força, vamos lá, todos juntos, 1, 2 e... eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Diga: o Todo-Poderoso. Deus, a tua palavra ela é tremenda. Nós nos apoiamos na tua palavra. A tua palavra para nós é a bússola, é a base. A tua palavra é o terreno forte, o terreno rochoso onde podemos construir e não cair. A tua palavra é o que nos fala de forma correta. A tua palavra é que nos impulsiona a vivermos coisas tremendas. Nós queremos hoje ser ministrado pelo Senhor, pelo teu Espírito, através desse versículo, pelo que o Senhor é, e o Senhor é o Todo-Poderoso. Então me ajuda, Deus, a ministrar a tua palavra nessa noite, para que nós venhamos sair daqui com o coração mudado, o coração fortalecido em ti, em nome de Jesus, amém. Deus, Ele me deu na semana passada uma missão. Eu digo que foi missão porque quando Deus me deu a palavra de semana passada, eu fiquei perguntando ao Senhor algumas coisas que eu fico igual um doido perguntando as coisas ao Senhor. E Deus me deu essa missão de trazer essa palavra. Só que quando terminou a mensagem na semana passada, o Espírito Santo ficou no meu coração assim: ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. E esse texto ele fala de uma fé que vai além do que Deus pode fazer. A missão era essa: fala para o meu povo que a fé que eles têm em mim não pode se basear naquilo que eles querem simplesmente, tem que se basear no que eu sou. Se nós servimos um Deus que era, que é e que vai voltar, a nossa fé não pode estar baseada naquilo que eu quero que Ele faça para mim hoje. Então, querido, existe uma percepção de fé que é baseada apenas naquilo que Deus pode fazer. E toda quarta-feira eu trago uma palavra de fé. A mensagem é de fé. Quem prega aqui prega de fé, porque o nome do culto é Passo de Fé. E essa fé é sobrenatural, essa fé é forte, essa fé é vibrante, ela precisa estar no meio do povo, sim. A palavra de Deus diz: pedir, dá-se usar, buscar, encontrareis, bater, precisa usar. Essa fé de romper no sobrenatural são coisas que é coisa que eu preciso ter, você precisa ter. O que a gente não pode é pensar ou viver como se essa fé fosse só para adquirir algo que vem do céu, só para tornar tangível aquilo que ainda é abstrato, aquilo que ainda é metafísico, ou para tornar concreto aquilo que ainda é só um desejo do meu coração. Porque quando a minha fé é só por isso,
eu acabo limitando o grande poder, o soberano poder de Deus. Grande Deus, que é, que adivinha, o Todo-Poderoso, em um Deus realizador de causas. Está entendendo? Eu vou reduzir esse Deus grande em um realizador de causas. Eu vou diminuir ele a um Deus que simplesmente faz o que eu quero. Isso me faz ficar frustrado quando, por exemplo, o Deus que eu sirvo não me diz sim. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele pode te dizer não quando Ele quiser. Você está entendendo? Diga amém. Então esse Deus, ao contrário de que alguns pregam, não é um Deus que diz sim sempre. Às vezes Ele diz não. E às vezes quando Ele diz não, os corações ficam frustrados. Isso me faz também questionar a minha própria fé diante das minhas realizações, porque eu falei semana passada, se eu não tenho realizado muito, se eu não tenho conquistado muito, se as coisas não têm acontecido como eu quero, então quer dizer que a minha fé não é poderosa. Na semana passada eu disse que quem tem a fé maior é aquele que continua crendo, mesmo depois de anos pedindo. Lembra disso? Esse tem a fé maior, sabe por quê? Porque a fé dele não está no que ele recebeu, a fé dele está muito mais alto, a fé dele está num trono, está num Deus Todo-Poderoso. Isso me faz diminuir o Deus Todo-Poderoso, que sabe exatamente o que é melhor para mim. Então coloca isso no teu coração. Ter fé que Ele faz é consequência natural da fé em quem Ele é. Eu não quero ser muito complicado nessa palavra, eu não quero trazer uma palavra que você não venha entender, então eu quero que você entenda o que eu estou falando. A fé de que Ele faz algo poderoso é consequência da fé de quem Ele é. Se eu creio que Ele é, se a minha fé está depositada nele, no Todo-Poderoso, naquele que era, que é e há de vir, eu sei que Ele pode fazer o que Ele quiser, e não existe nada impossível para Ele. O nome disso é fé. Mas eu também tenho que imaginar, tenho que pensar, e tenho que ter a consciência de que eu só creio que Ele faz porque eu sei quem Ele é. Diga assim: eu creio que Ele faz porque eu sei quem Ele é. Eu creio que Ele faz porque eu sei quem Ele é. É assim que nós precisamos andar. Quem tem fé no que Deus é, tem fé para entender que o melhor vem dEle e não da sua própria vontade. Ter fé no que Ele é significa submeter a minha vontade àquilo que é a vontade dEle. E Ele diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha, se vós estiverem em, estar nele e a palavra dele em nós nos faz estarmos juntos. O nível de intimidade, de conhecimento e de fé é capaz de me aproximar desse Deus Todo-Poderoso, a ponto de eu entender perfeitamente que o melhor para Ele é a minha vontade, e a minha vontade é o que é melhor para Ele, e o que é melhor para Ele será o melhor para mim também. Só que às vezes é difícil. Alguns detalhes importantes. Primeiro, Deus é. Diga assim: Deus é. E o que Ele faz o que Ele faz é consequência do que Ele é. Diga assim: Deus é. Ele é.
Uma vez eu falei isso e teve gente que entendeu errado, então não entenda errado, por favor. Filosoficamente, não existe um período da criação e o final de Deus, porque Deus é. Filosoficamente não existe, não tem existência, porque para alguém existir ou ter uma existência, ele tem um início e um final. Deus não tem início nem tem final, ele simplesmente é, e o que ele faz é consequência do que ele é. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E eu quero que você entenda isso, sai daqui entendendo isso. Não existe nada que Deus tenha feito lá no passado, no povo antigo, com Abraão, com Isaac, com Israel. Não existe nada que ele tenha feito com os profetas maiores ou menores. Não existe nada que ele tenha feito lá no Éden, ou não existe nada que ele tenha feito com os apóstolos, ou com o próprio Filho Jesus. Não existe nada que ele tenha feito no decorrer dos textos até chegar ao Apocalipse, que ele não possa fazer ainda hoje. Que ele é. Para Deus não tem separação de tempo. E o Senhor está procurando em nós hoje, em você hoje, uma fé que vai além do que aquilo que Ele pode fazer. Ele é o mesmo. Ele diz, o que é, o que era e o que há de. Ele é o melhor para mim. Você pode repetir isso? Diga assim, Ele é o melhor para mim. Independente da realidade que eu viva, Deus é o melhor para mim. A fé é você entender que independente do lugar que você esteja, Deus é o melhor para você. A fé é você entender que independente da idade que você tenha, Deus é o melhor para você. A fé é você entender que independente do que você tenha, Deus é o melhor para você. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Quero trazer uma ministração de fé sobre a tua vida. Coloque isso, grave no teu coração. Deus quer te levar a um nível maior do que só querer algo da parte dele. Amém? Deus quer te levar a um nível de fé muito maior do que só querer algo da parte dele. Outra ministração de fé, o Espírito Santo está nos ensinando a focar em Deus e não simplesmente na obra das mãos dele. A ministração de fé para mim e para você hoje é essa. Deus quer que você foque nele e não simplesmente na obra das mãos dele. Muitas pessoas procuram Deus por causa das mãos de Deus. Essas pessoas procuram coisas em Deus. Eu não vou dizer para você que isso é de tudo errado, porque as multidões seguiam Jesus e perseguiam Jesus e imprensavam Jesus porque elas queriam algo da mão de Jesus. Alguns poucos seguiam Jesus porque eles queriam os pés de Jesus. Os que queriam os pés de Jesus porque estavam ali para servir a Jesus, se prostravam aos pés dele. Mas tinham alguns, irmãos, que aí a gente pode pensar no dedo na Bíblia, que quando procuravam Jesus, eles queriam o coração de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou lá na orla do vestido de Jesus, mas Jesus sentiu saindo algo daqui de dentro dele. Então, no meio de uma grande multidão, Deus pode atender apenas alguns, ou um só, que resolveu tocar no coração dele. Porque quando você toca no coração dele, você arranca o que está na mão dele, você arranca o que está nos pés dele. Você toca no coração dele, o negócio é completo. Então o Espírito Santo hoje está nos ensinando a viver algo muito maior do que simplesmente o que Deus pode dar. A palavra está nos mostrando o eterno, o imutável,
o inacessível, aquilo que é maior do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou podemos imaginar nessa terra. A palavra de Deus está nos levando para um nível muito maior, nos tirando o foco de coisas que são terrenas e temporais e corruptíveis, e nos levando para pensar em coisas que são incorruptíveis, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o nosso depósito é muito maior. O nome disso é fé. Diga fé. Uma única experiência com Deus é maior do que qualquer dádiva que possa vir das suas mãos. Um dia, quando eu fui tocado por Deus de uma forma especial, eu tive uma experiência com Ele, assim. Porque eu confesso para vocês, tá, gente? Eu nunca fui aquele de querer as coisas das mãos de Deus, nunca. Até porque quando eu me converti eu não tinha nada. Não tinha nada. É que nada. Se pegar o nada e botar o vezes nada, eu não tinha estudo, eu não tinha nada. Então tudo que eu tinha, que eu tenho, para mim é lucro, muito lucro. Mas eu era daquele de ficar nos pés de Jesus. Desde que eu me converti, eu falei, se for para converter, eu vou servir a esse Jesus. Eu era um excelente servo, aquele servo que chegava mais cedo, que saía mais tarde, que trabalhava, que tudo, fazia de tudo na igreja, tudo. Eu acho que eu já falei que eu cheguei a ter 11 cargos na igreja. Já pensou? Deve ter gente aí que de repente já teve até mais do que eu. 11 cargos na igreja. Um grande servo, mas um péssimo filho de Deus, porque eu só buscava os pés, e Deus estava me mostrando que tinha um coração batendo forte, que eu tinha acesso a isso, mas eu queria só trabalhar. O dia que eu tive acesso a esse coração de Deus, eu vi que isso era acessível, e eu falei assim, o que está na mão de Deus não me interessa, o que está nos pés também não me interessa muito, eu quero o que está no coração, se eu tiver que ter uma experiência com Deus, e eu tive uma experiência com Deus, que valeu mais do que tudo que Deus pode dar, ou pode me dar nessa terra até eu morrer, que Ele pode dar para a minha posteridade, que Ele pode dar para os meus filhos. A experiência que eu tive com Deus é muito grande, muito poderosa, muito tremenda. Mas o mais gostoso disso é que essa experiência com Deus se renova a cada dia. Um dobrar de joelhos, um levantar de mãos, Deus toca em nós, e a gente pode tocar nele. A fé que a gente precisa aprender aqui, que é a missão que Deus me deu para te lembrar disso, que eu sei que você sabe disso, para te lembrar disso, é que Deus é muito maior do que o que você quer. Deus é muito maior do que o que você procura. E o que você quer, o que você procura, Ele pode te dar no estalar de dedo, ou um soprar, ou sei lá. Ele pode falar, haja. Porque Ele não quer reter nada de nós. Mas o que agrada o coração de Deus é quando a gente procura Ele, pelo que Ele é. Então uma única experiência com Deus é maior do que qualquer dádiva que possa vir das suas mãos. A ministração de hoje é para que haja descanso e entendimento de que tudo está na mão de Deus, e que nada que acontece na tua vida está fora do controle, do alcance de Deus. Ele continua tendo o controle. Você continuar lendo esse texto, que a gente lê um versículo só, você vai ver. Começa a ler do versículo 1, você vai ver. Esse texto ele fala que Jesus, Ele está sentado no trono. Teve um que escreveu o Apocalipse, João, quando ele chegou no céu, ele viu Jesus sentado. Ó. E na mão dele um cetro. O trono quer dizer governo. O cetro quer dizer autoridade. Esse Jesus, Ele está lá no céu, mas Ele não está longe de nós. Ele continua governando a nossa vida. Ele não perdeu o controle. Ele era, Ele é e Ele vai vir. Então a nossa fé tem que estar em que Ele é, no que Ele é. Tem que estar no que Ele era, mas a gente tem que estar apontado. O nosso coração tem que estar apontado que Ele vai voltar. Ele vai vir,
Ele vai voltar, e quando Ele vai voltar para me buscar, Ele vai voltar para te buscar. Essa é a fé preciosa, essa é a fé verdadeira, essa é a fé que Ele tem o controle da nossa vida, e que nada que acontece comigo e contigo está fora do controle dEle. É assim que você tem que estar, igual o Heitor, caminhando tranquilo, sabe? Viu? Ele não está nem aí para nada. Você acha que ele está preocupado? Olha só. Você acha que ele está preocupado com alguma coisa? Quem tem que se preocupar é a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Deus, Ele quer ver um nível de fé assim em mim e em você. Mesmo quando a situação não estiver boa, você está igual o Heitorzinho. Demole, daqui a pouco ele vem querer pegar essa bola aqui. Ele não está preocupado com isso. Mas ele sabe que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, não sabe? Ele tem a confiança de que tem alguém por ele. Olha só, esse monte de gente, ele sabe que está todo mundo cuidando dele. O que Deus quer de mim e de você é: confia em mim e saiba que eu tenho o controle. Amém? Olha ele, olha ele. Ó. Por isso que a Bíblia falou, tem que ser igual criança. Mas tem mais uma ministração de fé aqui. A exortação dessa palavra é para que haja paz no seu coração e certeza que o plano de Deus é maior do que o seu. Será que você pode dizer que você quer declarar isso? Porque tem gente que não quer. Diga assim: o plano de Deus é maior do que o meu. Você que declarou isso, o nome disso aí é fé. Amém? Diga assim: o plano de Deus é maior do que o meu. Isso é fé. Continue pedindo, pois a Bíblia fala: dar-se-vos-á. Continue batendo, pois a Bíblia fala: a porta se abrirá. Continue buscando, pois a Bíblia fala que acontecerá, você encontrará. Mas não tire o foco de quem Deus é. Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não é seu servo. Fala amém aí, gente. Porque se eu falasse aqui: Deus é teu servo, ia ter gente gritando, pulando, caindo no chão. Oba! Eu estou falando que Deus não é teu servo. Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega lá: oh meu amo e Senhor, você tem 3 desejos. Diga assim: Ele não é meu servo. Deus também não é o Papai Noel. Não é pelas suas obras, pelo seu bom comportamento, que você vai ganhar um presentinho no final do ano. Não é pelo seu bom comportamento que você vai ganhar aquele presente maravilhoso. Olha, você se comportou bem. Deus também não é o coelho da Páscoa, que vai trocar as necessárias ervas amargas pelo bombom de chocolate para alegrar a tua boca, para adoçar a tua boca. Você entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Alguns não entenderam, eu vou falar de novo. Deus não é o coelho da Páscoa, que vai trocar as necessárias ervas amargas, que a Páscoa são ervas amargas, por bombom de chocolate para adoçar a tua boca. Às vezes vai amargar um pouquinho, tá? Deus não é uma fonte de desejos. Eita, essa é boa. Que você joga a moeda em troca de algo. Fala Deus, né? Esse evangelho não é o evangelho da palavra, não. Coloca Apocalipse 1:8. Sabe quem Deus é? Lê comigo de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o
Todo-Poderoso. Para concluir essa palavra, eu vou dizer para você: não existe pequenas ou grandes coisas que você queira, que Deus não queira te dar, ou que Ele não possa te dar. Não existe coisa grande nem pequena que Deus não queira te dar, ou que não possa te dar. Não existe preciosidade além da capacidade de Deus. Não existe nada que está além de Deus, e nem igualado a Ele. É precioso demais, é grande demais. Deus pode fazer. Não existe enfermidade, doença ou morte que sejam mais fortes do que Deus, do que o Senhor. Não existe força maligna capaz de paralisar aquilo que foi determinado por Deus. Preste atenção nisso, bota isso no teu coração. Se algo foi determinado por Deus, nada pode impedir. Amém? Não existe nada impossível para o Todo-Poderoso. A minha fé está além do que simplesmente Ele pode fazer. O Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade. Leu a última frase. Tu és. Fica de pé, pode ficar de pé. Estou encerrando já. Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele continua sendo quem Ele é. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e será o mesmo eternamente. Você pode aplaudir a Ele por isso? Preste atenção. Isso aqui quando eu estou dando aula de teologia, eu falo disso aqui, mas é rapidinho, é 1 minuto. Atributos para falar de quem Deus é, exclusivo de Deus. Diga assim: Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diga assim: Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Diga assim: Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Diga assim: Deus é transcendente. Ele está acima de tudo. Ele está bem longe, mas também Ele está muito perto. Diga assim: Deus é eterno. Ele é eterno, Ele não tem fim. Diga assim: Deus é imutável. Ele não muda. Diga assim: Deus é perfeito e santo. Deus é triuno. Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os atributos de Deus que Ele divide comigo e contigo, que quando Ele nos soprou na nossa narina, Ele dividiu com a gente. Você pode ter esse atributo. Diga assim: Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente, Deus é verdade, Deus é fiel e Deus é justo. Feche os teus olhos.
Continua com seus olhos fechados um pouquinho. Essa é a hora que o Espírito Santo vai vir aplicar tudo isso que você ouviu no teu espírito, no teu interior. Essa é a hora que o Espírito Santo vai aplicar para que isso seja verdade na tua vida. Esse é um código que o céu está mandando para você ser feliz, para você sair da depressão, da angústia, do choro, para você sair dos problemas emocionais, das doenças emocionais, aquelas que te aprisionam. Esse é um código que o céu está mandando para você se ver livre das amarras do inferno, do diabo, das maldições. Esse é um código que você está recebendo do céu, para você sair da frustração por algo que você não recebeu ou por algo que não aconteceu como você queria. Esse é um código espiritual para você viver como uma criança que caminha confiando perfeitamente no Pai. Continua com os seus olhos fechados. Cuidando de mim. Não preciso ver fenômenos para crer. Adorar é o que sustenta-me de pé. Diga isso. Não vou perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais do que uma estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Diga isso. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para pular, e no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer. Diga, não abro mão da comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Crê nisso, crê nisso. Por isso. O teu anjo vai me alimentar. Me adorar é o que sustenta-me. O nome disso é fé.
te levando para um patamar maior de fé. O Senhor está te levando a enxergar algo muito além de coisas tão pequenas. Isso vai resolver na tua vida o problema da frustração, da ansiedade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois lados. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da medula e dos rins. Ela é apta para discernir pensamentos, sentimentos e intenções do coração. É o que a palavra de Deus faz nessa noite comigo e contigo. E haja uma renovação no teu interior em nome de Jesus. Deus querido e amado, nessa noite, a tua palavra ministrada, Pai, conforme a tua direção, a tua palavra falada conforme o teu querer, sem colocar e sem tirar, conforme o Senhor direcionou, é ministrada para o teu povo, é falada para o teu povo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, opera dentro de nós, começando por mim aqui, opera dentro de nós, com o poder dessa palavra, algo poderoso, algo tremendo, algo capaz de mudar a nossa história, nossa trajetória, nosso pensamento, nosso sentimento. Meu Deus, nós vamos aprender a lidar com coisas, com pessoas, com situações, com realidades, porque sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor dizendo sim ou não, o Senhor continua do nosso lado, nos amando do mesmo jeito que o Senhor nos amava antes do nosso problema. A partir de hoje, Deus, nós vamos caminhar com a nossa cabeça erguida. Não existe problema, dificuldade, choro, dor que vai nos paralisar, que vai nos fazer parar de caminhar. Que nós acreditamos num Deus todo poderoso, que era, que é e que há de vir, não pelas dádivas de suas mãos, e não simplesmente por te servir e estar prostrado aos teus pés, mas por querer o que está dentro do teu coração. E o que está dentro do teu coração é o melhor para nós. Então manifesta a tua vontade nas famílias, nos lares, nas casas, nos corações, nas mentes, nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, no ministério, nas células. Manifesta a tua vontade em nome de Jesus. Manifesta o teu querer em nome de Jesus. Manifesta o teu querer em nome de Jesus. Você que crê que essa palavra alcançou teu coração, aplauda o nome do Senhor e glorifica o nome dele aí bem forte.